E nós que aqui ficamos, livro de Atos, capítulo 16, versículo também 16 até o versículo de número 40 é o nosso texto desta manhã. Avançando no poder do Evangelho tem sido o tema que nos guia no ano de 2025, o que se trata de algo que ou pelo menos deveria ser natural na vida da igreja, mas que há muita necessidade de que a gente volte e relembre aquilo que de fato é e deveria ser então o nosso propósito como filhos de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 até o 40, que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem.
Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Vamos orar, meus queridos, mais uma vez? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, uma porção da grande história que o Senhor revelou de forma especial a nós, com o propósito de que nós conhecêssemos o Filho de Deus, Jesus, e a salvação que vem do trono da graça do Senhor. Que nesta manhã o nosso coração seja inundado, a nossa mente seja capacitada e sejamos inspirados por esse poder transformador do Evangelho, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Queridos, você já parou para pensar que esse dia não é um dia comum? Você já pensou que domingo é um dia muito, mas muito especial para milhares e milhares de cristãos espalhados por toda a face da terra? A sua mente, o seu coração, quando você se prepara numa manhã como essa para vir encontrar o povo de Deus, você já parou para pensar que a história da humanidade, por vezes, durante muitos e muitos anos, se encontra nesse dia tão especial, para ser o lugar aonde o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, fala ao nosso coração? Esse dia é um dia especial. Ele não deveria ser um dia muito comum para você. Você não deveria deixá-lo passar como um dia despercebido, sem que ele inspirasse, por exemplo, a sua semana. Nós estamos num dia especial, num lugar muito especial, e temos a revelação especial dada por Deus, ministrada pelo seu Espírito, de forma especial ao nosso coração. Isso não deveria ser comum. Isso não deveria ser desprezado por nós. Nós somos o povo de Deus, e Deus te deu a graça de estar aqui para ouvir a palavra dEle, de estar no meio do povo de Deus. Então, como desperdiçar esse momento vendo uma notícia, por exemplo, no seu celular, que não é especial? A não ser que você esteja aqui nessa manhã de plantão, porque alguém precisa do seu serviço de forma urgente, não tem nada mais importante que deveria tirar a sua atenção. A gente deveria ficar ligado, porque esse momento é especial. Todas as outras coisas são irrelevantes, e não trazem impacto, e não trazem mudança nenhuma para a sua vida. E o Evangelho é essa narrativa que conduz a nossa história de forma diferente, desde quando nós encontramos Jesus. E a gente está vendo isso aqui acontecendo no livro dos Atos dos Apóstolos. A gente tem uma frenética, acelerada narração dos primeiros anos da igreja de Cristo Jesus, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, e como ela está avançando de forma rápida, e como as coisas estão acontecendo, e como as pessoas estão se convertendo, e como os improváveis estão conhecendo Jesus e se tornando instrumentos poderosos nas suas mãos. Como foi com o apóstolo Paulo. E das muitas histórias e das muitas cenas que o envolvem,
Nesse momento específico de Atos, capítulo 16, Paulo estava tomado de um desejo de pregar o evangelho na região da Ásia Menor. Ele queria tornar Jesus conhecido naquele lugar, estabelecer igrejas, mas vivendo no centro da vontade de Deus, ele entende que naquele momento ele deveria ir para outro lugar. Em sonho, lhe aparece um homem pedindo para que eles fossem para Macedônia. E então Paulo começa a sua tão conhecida segunda viagem missionária na cidade de Filipos, onde nasce então uma igreja que depois recebe uma carta maravilhosa e da qual consta como inspirada na nossa escritura sagrada, que é a carta de Paulo aos Filipenses. E nesse contexto, eu queria que eu e você enxergássemos o movimento que o Evangelho está fazendo em nós. E dentro dessa história, quais são os direitos e deveres que nós temos diante do Evangelho? Eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais, apesar de ser pequena, com uma grande colaboração na história do nosso país, porque se você é mais antigo, você já deve ter comprado um pacote de cimento que estava escrito assim, Cimento Itaú. Quem aqui já comprou um cimento Itaú? A gente produzia lá, em Itaú de Minas, Minas Gerais. Itaú, em Tupi, Guarani, é pedra bruta, a gente tem muita pedra lá. Uma cidade pequena, porém, pela graça de Deus, muito relevante no Evangelho. A nossa igreja presbiteriana, numa cidade de 15 mil habitantes, com as suas congregações, chegamos a ter quase 1.000 membros na época da minha infância e adolescência. E a gente tinha um programa muito relevante na rádio local da cidade, cujo pastor era o meu tio, um dos irmãos da minha mãe. E ele fazia esse programa na hora do almoço, e era o programa mais ouvido da cidade de Itaú de Minas. E em um dia, tinha um jovem, com as suas desavenças amorosas, que queria tirar a própria vida. Então ele entrou no seu carro, ele ia para uma ponte da nossa cidade, e era o horário do almoço, e então a rádio do seu carro estava ligado no programa Som do Céu da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Itaú de Minas, aonde ele ouviu a mensagem do Evangelho e desistiu, naquele momento, de fazer aquilo que lhe estava proposto no coração. E depois, então, procurou o meu tio, que se dispôs a caminhar com ele, e aquele jovem chamado Leandro, um amigo de infância, se converteu ao Evangelho. E foi uma mudança radical na sua vida. Eu e o Leandro, nós trabalhávamos numa congregação, eu adolescente, ele início da juventude, perto de Itaú de Minas, uma cidade chamada Pratápolis. Aquelas cidades que a gente conhece como fim de rota, que nada passa por lá, você só vai e tem que sair, uma cidade pequenininha. E a gente começou o trabalho de uma congregação ali. Eu tocava, cuidava da liturgia, e o Leandro, então, pregava. Resultado disso, hoje nós temos 2 pastores presbiterianos na história da nossa igreja. O Leandro é um grande pastor, pastoreia a igreja presbiteriana na cidade de Passos, Minas Gerais, e eu estou aqui com vocês. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o Evangelho, ele tem esse poder de encontrar as pessoas que têm o direito de ouvir o Evangelho. Lembra que quando Paulo diz aos Romanos que como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como que as pessoas vão conhecer Jesus se a gente não tem quem fala? E a nossa geração é uma geração muito calada. Mas não calada no sentido do estereótipo do Evangelho, mas calada na pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus.
da pregação que responde perguntas como a que foram feitas nesse texto pelo carcereiro, de dizer: como então eu posso ser salvo? E essa é a grande pergunta da humanidade. Ainda que ela não venha literalmente com essas palavras, mas a pergunta da alma do ser humano é sempre a mesma: como eu posso ser salvo? Me paira uma dúvida se aquele homem fazia uma pergunta bíblica, teológica, de salvação para a vida eterna. Ou se aquele homem fazia apenas uma pergunta de um carcereiro que não tinha mais opção ou direito sobre a sua própria vida. Porque no contexto romano, aquele homem era responsável por aqueles que estavam presos e pelas suas penas. Ao ponto que a lei dizia que se ele perdesse um dos presos, ele pagaria com sua vida pela pena daqueles. Então aquela pergunta é uma pergunta desesperada da alma. E que antecede essa pergunta uma tentativa de tirar a própria vida. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para que eu possa ter liberdade? O que eu faço para experimentar novamente a vida? E esse homem, como muitas pessoas ao nosso redor, elas têm o direito de ouvir o Evangelho. Elas têm direito de conhecer a história do Deus que enviou seu Filho para morrer a nossa morte, para pagar a dívida do nosso pecado. E Paulo entendia muito bem isso. Entendia tão bem que a sua vida começa a ser conduzida no centro da vontade de Deus, ao ponto de desejar ir para um lugar e entender que Deus estava o chamando para outro. E de entender que quando o Evangelho alcançou, existe uma naturalidade, existe uma organicidade daquilo que nós devemos fazer como filhos e filhas de Deus. E que na maioria das vezes nós não fazemos. Quando aquele homem e a sua comitiva, Silas, Timóteo, bem provável que Lucas, o médico, a primeira coisa que eles fazem naquele lugar é procurar aonde eles poderiam orar, aonde eles poderiam falar com Deus. O que eles fazem ali naquele lugar é permitir que pessoas se reúnam com eles para esse momento de oração. O que eles fazem com a sua história e com o movimento da sua vida é sentar com aquele grupo que começou a encontrá-los perto de um rio onde eles oravam para falar sobre o Evangelho de Jesus. O texto que nós lemos diz que, nesse meio tempo, uma menina começou a chamar a atenção do grupo, porque ela estava possuída pelo inimigo de Deus. E ela conseguia adivinhar as coisas. E alguns homens montaram um pequeno negócio de cobrar para que outras pessoas recebessem a adivinhação. Mas ela começou então a adivinhar o real, a dizer que aqueles homens eram homens de Deus, homens que pertenciam a Deus, que andavam com Deus. E num determinado momento, Paulo, se sentindo muito incomodado com aquela situação, orou, e aquela mulher foi liberta do espírito maligno que a possuía. E da história que eu contei no começo, de um amigo e da cidade que a gente, então, dirigia uma congregação, ainda muito, muito novos, nós nos deparávamos com uma cidade que tinha uma religiosidade muito forte.
e que por diversas vezes nós encontramos pessoas possuídas pelo espírito maligno. E aquilo não nos impactava no sentido de medo, mas de nos trazer a compreensão como pessoas precisam ser libertas pelo Evangelho. Como pessoas estão presas, mortas nos seus delitos e pecados. E que somente o Evangelho de Jesus tem poder para tirar essas cadeias, libertar pessoas, transformar vidas, fazer a vida ser mantida. Mas na história do nosso texto, depois de libertar aquela mulher, os seus senhores que lucravam com a sua adivinhação, denunciam Paulo e Silas para os juízes da cidade, que então mandam açoitá-los, mandam dar uma surra neles, e manda que o carcereiro daquela cidade os coloque na prisão. Mas na prisão, Paulo e Silas continuam fazendo aquilo que naturalmente o Evangelho os ensinou a fazer. Eles continuam orando, eles continuam cantando a Deus. E eles continuam com uma disposição no coração de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E mais uma vez, na mesma história, o Evangelho liberta. Liberta as cadeias que prendiam Paulo e Silas. Liberta a vida daquele que queria tirar a própria vida. Liberta a família do carcereiro, porque a narrativa nos diz que aquele homem então pega Paulo e Silas e os leva para a sua casa, ele limpa as suas feridas, e eles falam do Evangelho de Jesus para todos da sua casa. Mas o final dessa história é o que me chama mais atenção. E é o que eu queria que nessa manhã você refletisse no seu coração. Porque o texto termina dizendo assim, que no outro dia, os magistrados daquela cidade mandaram uma notícia para que fosse libertado Paulo e Silas da prisão. E aí Paulo fala, não, agora, o que eles fizeram com a gente não era certo. Nós éramos cidadãos romanos. Paulo tinha cidadania romana. E pela lei daquele local, Paulo não poderia ser tratado como foi. Era-se necessário criar, então, uma denúncia formal, um tribunal formal, dar a eles o direito de defesa, e então, depois de tudo tratado, se eles então perdessem a causa, aí sim, serem levados para a prisão. E Paulo diz, não, chama as autoridades lá. E quando elas estavam diante de Paulo e Silas, Paulo diz que aquilo que eles fizeram não era o certo a se fazer. E eles então pediram desculpas e quase que escondidos pediram para que Paulo e Silas saíssem da cidade. O que eles não fizeram, porque eles voltaram para a casa de Lídia, uma mulher que havia se convertido quando eles estavam naquele lugar de oração, quando chegaram na cidade de Filipos. E o que isso nos ensina? Que por muitas vezes nós estamos lutando pelos nossos direitos e deixando de perceber o movimento que o Evangelho está fazendo através das nossas vidas. A gente está brigando pelo nosso espaço. Sabe, a gente aprendeu a lutar pelo nosso lugar debaixo do sol. E a gente tem tratado isso de forma muito dura. É como se a gente andasse com a carteira na mão e quando acontecesse essa mesma situação, a gente dissesse, não, eu sou cidadão romano e vocês não podem fazer isso comigo. Não, eu desejo mesmo é ir para a Ásia Menor. Mas qual é o centro da vontade de Deus? Quem disse que o Evangelho nos dá direitos? Quem disse
que nós demos algo para Deus que Ele precisa nos devolver. Sabe, a gente vive numa geração onde todo mundo quer ter mais direito que o outro. As mulheres, os homens, as classes sociais. Nós brigamos para quem deve pagar mais, quem deve pagar menos imposto. E a gente está vivendo de forma frenética e acelerada, mas na contramão do Evangelho. E não percebendo o cenário, o movimento da história, aonde Deus está te colocando, o que Deus está permitindo que você seja utilizado como instrumento nas mãos redentoras daquele que morreu para salvar vidas que têm o direito de ouvir o Evangelho. Sabe, qual é a briga mais atual que você comprou? Você já refletiu que às vezes você entrou nela para ser um instrumento usado pelo Evangelho da graça de Jesus? Ainda que seja em algemas. Paulo continuou sendo instrumento do Evangelho de Jesus. E a gente precisa refletir sobre isso. Às vezes você está lutando pelo seu direito dentro da sua própria casa, pelo seu espaço, por aquilo que você acha que é seu. Mas eu queria te dizer nessa manhã, de que você tem o dever, como filho e filha de Deus, de ser um instrumento da graça. A sua casa, a sua vida, o lugar onde você coloca os seus pés, precisa ser, deve ser, um lugar de oração. Sabe, um lugar de louvores a Deus. Um lugar onde as pessoas ouvem a palavra de Deus. A gente não pode mais estar do lado das pessoas que não consideram que a sua vida está inserida no Evangelho de Cristo Jesus. Isso é pesado demais. Isso fecha as portas do lugar onde você está. Coloca algemas nos seus pés, que só são libertas quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Olha quantas pessoas nós temos aqui nessa manhã. Quantas casas não poderiam estar abertas para receber pessoas, para orar, para cantar, para ouvir o Evangelho de Jesus. E às vezes a gente não faz isso porque você acha que você tem direito de descansar os dias da sua semana. Que você tem direito que ninguém sente no seu sofá novo, que você custou tanto para comprar. Que você tem direito, porque a sua casa tem muros, porta, que ninguém entre sem a sua autorização para ouvir o Evangelho de Jesus. Imagina se todas as nossas casas estivessem abertas todas as semanas para ser um lugar junto ao rio, aonde as pessoas vão para orar e ouvir o Evangelho de Jesus. Imagina quantas pessoas não estão fazendo uma pergunta nesse exato momento: o que eu preciso fazer para ser salvo? E o seu coração, a sua casa, o seu castelo, está de portas fechadas, de boca fechada, para responder essa pergunta. Que às vezes está sendo feita pelo seu vizinho, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus amigos do trabalho, pelas pessoas que você tem lazer. E a gente ainda não percebeu que a gente está no centro da vontade de Deus, sendo movido por Ele na história, para ser um instrumento de salvação na vida das pessoas. Que você reflita sobre isso nessa manhã. Que você
consiga digerir no seu coração de que a gente precisa ser um instrumento de Deus a todo momento. A todo momento. Repense sobre os seus direitos. Repense sobre a sua agenda. Repense sobre o que você tem feito com os recursos que o Deus eterno está disponibilizando para você. Você tem muito mais do que você acha que precisa para ser um instrumento de transformação na vida de Jesus. Você já tem o conhecimento necessário, se Cristo é o Senhor da sua história. Você já tem a geografia necessária, os recursos financeiros necessários. O que você precisa é aprender a viver no centro da vontade de Deus, orando, cantando e pregando o Evangelho. Que isso possa mudar o seu pensamento, as suas atitudes, as suas vontades. Não daqui 5 anos, mas hoje. Hoje. Abra o seu coração para ser um instrumento que responde à pergunta das pessoas que precisam ser salvas. Você pode abaixar sua cabeça? Vamos orar? Deus, nós desejamos ser vasos de honra, lapidados pelo Senhor e usados como instrumentos na mão do nosso Redentor. Ainda, Deus, que em várias vezes o Senhor vai precisar nos quebrar e refazer de novo. Mas a gente precisa desse ardente desafio de perceber o movimento que o Evangelho gera em nós. Para entendermos que nós não estamos criando ou caminhando na nossa própria história, mas nós participamos da história de Deus, do movimento de Deus para a salvação da humanidade. E perdoa-nos por suprimir o direito daqueles que já deveriam ter ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Perdão pela nossa boca fechada. Perdão pela nossa casa fechada. Perdão pelos nossos recursos, que são fechados para nós mesmos. E nós não temos a disposição de colocá-los a serviço de Jesus. Quebra, Deus, esse senso de direito em nós. Nos faz aprender com a história, nos faz aprender com os homens que o Senhor levantou como instrumento na história, de saber que a gente não precisa lutar e revogar o nosso direito, porque a gente precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo e perceber que a gente está no centro da vontade de Deus, para que sejamos usados pelo nosso Deus. Então, assim como Paulo não revogou os seus direitos, mas soube aquietar o coração e continuar como um filho de Deus, servindo e adorando o Senhor, mesmo no meio da dificuldade. Que o Senhor faça isso conosco nessa manhã. Que o Senhor faça isso com cada vida que está aqui presente, com cada casa que está aqui presente, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém.